Bem-vindos então a mais uma edição do Sala Privada. Hoje, na nossa Sala Privada, vamos falar de prazer e orgasmo. O que é isso? Quais são as diferenças? O que é que vamos concretamente abordar aqui hoje? E claro está, a minha companheira de Sala Privada, a Isabel Amorim. Olá, boa noite, Isabel. Olá, boa noite, Marta. Boa noite a todos. Então hoje, prazer e orgasmo. O que é que vamos falar assim... No geral não, nós vamos lá focar os assuntos, mas sim, vamos falar mas pensar sobre já Exatamente. de uma forma geral, sim. Então a ideia será realmente distinguirmos aqui um bocado o que é o sentirmos prazer e sentirmos o orgasmo. Irei focar-me um pouco mais no orgasmo feminino, uma vez que este tem algumas diferenças do orgasmo masculino. E a ideia será também pensarmos aqui na responsabilidade que existe em cada um de se comprometer no momento do ato sexual, sem estar numa autoexigência que muitas vezes existe, de querermos tanto atingir o orgasmo e muitas vezes não usufruirmos do momento, porque estamos muito focados no fim, não é? Exatamente. Naquele objetivo final. E pronto, depois muito deste conteúdo que poderíamos encontrar perde-se por causa desta autoexigência que existe. Que cada vez mais, e podemos até começar por aí, é realmente não vou dizer bem um peso, mas será, ao fim e ao cabo, será aquele peso de saber que será que vou conseguir, será que não vou conseguir, e às vezes é como se diz, não é? Perdemos deixamos de aproveitar aquele momento íntimo por estarmos com um foco. Estamos focados numa Exatamente, coisa. Às vezes existe tanto este foco de que temos que atingir, e isto é que vai ser indicativo de se foi uma boa prática ou não, um bom momento ou não. Acabamos por sentir quase uma comparação para ter uma boa performance eu tenho que atingir o orgasmo ou tenho que fazer atingir no outro, neste caso tenho que proporcionar o orgasmo no outro. Pronto, e esta exigência que muitas vezes é autocolocada, nem sequer é colocada pelo outro, não é? Não é o outro que nos diz tens que ter um orgasmo, muitas vezes não é o companheiro que pergunta conseguiste atingir o orgasmo, isto muitas vezes não existe. Existe mesmo uma autoexigência, somos nós que a nós próprios nos limitamos e dizemos tenho que atingir, tenho que mostrar ao outro que estou a atingir, o que muitas vezes não acontecendo, porque o orgasmo existe realmente uma perturbação, uma disfunção sexual que é a anorgasmia, isto é o termo técnico, que é a ausência de orgasmo, que leva muitas vezes algumas mulheres a fingirem, a forçarem um orgasmo, forçarem na parte expressiva, não é? Não estarem a senti-lo, mas mostrarem que o estão a sentir, para que os seus companheiros também sintam que estão a fazer bem as coisas e se sintam valorizados pelo momento que estão a proporcionar. O problema é que muitas vezes esta necessidade de fingir poderá estar a ocultar aqui um problema que existe no casal que pode realmente ser resolvido, e muitos homens podem nem sequer saber que a companheira não está a atingi-lo, e pode criar imensa frustração, não é? na mulher que não o sente e que tem que o mostrar, não é? Exatamente. Mostrar algo que não sente. Saber que cada vez que estão na intimidade, claro, saber que vai ter que o fingir, exatamente, para que isto não abale também a confiança do homem, não é? Exato. E para que o homem continue a sentir que está a ter uma performance adequada. Esta questão da performance sexual eu acho que é algo que é muito mais exigido nos homens do que nas mulheres. Há muito esta ideia de que as mulheres não precisam ter grande performance sexual, é quase só estarem ali. O que eu acho que é uma ideia errada, na minha opinião, mas que existe numa grande parte dos lares. Existe sim esta ideia de que o homem é que tem que dominar a situação e tem que ter boa performance, ele é que tem que se esforçar. Pronto, e para uma mulher não mostrar ao marido que ele não está a ser suficientemente bom, então vai fingir muitas vezes uma sensação que não está efetivamente a sentir, para que ele se sinta valorizado pelo que dedicou naquele momento. O que acontece em contrapartida é que este foco tão grande no orgasmo, que é realmente o clímax de toda a relação sexual, é um momento de prazer extremo, não é? O ponto alto, no fundo, é mesmo um ponto alto. Se pensarmos numa montanha, isto é o cume da montanha, não é? Será o orgasmo o cume da montanha. A pessoa muitas vezes, estando focada no cume, não desfruta do caminho, subida, não desfruta da subida, exatamente, da subida da paisagem. montanha. Exatamente, pensando nessa imagem, que eu acho que isto pode ajudar as pessoas a perceber. É muito importante aproveitarmos então este caminho de subida da montanha, não é? E aproveitarmos toda esta paisagem à volta, e este ser um momento de muito prazer. Daí a grande diferença, não é? O prazer é uma coisa, o orgasmo é outra, é um momento de muito prazer, exponencial de prazer,
Contudo, todo o prazer que é vivido durante o ato sexual deve ser vivido intensamente, não é? Sem estarmos com aquela ansiedade de atingir o cume, porque muitas vezes este não é atingido. E não é por este não ser atingido que não devemos valorizar aquele momento de intimidade no casal como algo muito especial, como algo muito importante, de qualidade, não é? Não deve perder a qualidade, não deve ser um momento deitado por terra apenas porque não se atingiu o orgasmo. Pronto, existe esta exigência, que, como eu disse, é uma autoexigência, na minha opinião, numa grande parte dos casos é uma autoexigência. Muitas vezes, ao ser partilhada, passa a ser também um bocado exigido pelo outro, o outro começa a sentir que aquela pessoa então não atinge, que se calhar está a fazer algo de errado, pode realmente afetar aqui a autoestima das pessoas e afeta muito a autoestima do próprio, que muitas vezes não percebe o porquê de não conseguir atingir, porque muitas vezes não se trata de uma questão de desejo, não se trata de não gostar suficientemente do companheiro com quem se está. Trata-se de muitos outros fatores que eu acho que vai ser importante realmente falarmos sobre eles aqui hoje, que eu não referi então no início, mas que acho que é importante porque existem realmente muitos fatores que afetam a capacidade de atingir ou não o orgasmo. Alguns são mais orgânicos e fisiológicos, outros são então mais psicossociais. E pronto, é importante realmente referir aqui os vários problemas que podem levar à ausência do orgasmo, para que as pessoas também percebam que pode ser esta então a origem de não o conseguirem atingir e se calhar está na altura então de procurarem um profissional que as consiga acompanhar e ajudar a resolver este problema e a despistar até outro tipo de situações. Existe muita ideia, ora bem, eu fui assim a vida toda, já sou assim há tantos anos, nunca senti, porque é que agora vou passar a sentir? Porque se calhar agora vão conseguir trabalhar determinado problema, vão conseguir focar-se no que está a originar esta ausência de orgasmo, e poderá finalmente ou passar a ter realmente uma vida sexual mais prazerosa, ainda mais prazerosa. Exatamente, e isso é muito importante, até porque, e já em conversa um dia deste estávamos a falar precisamente sobre isso, é muito comum. Principalmente quando falamos das mulheres, não é? É muito comum a mulher não sentir, não atingir o orgasmo. É uma causa comum. Sem dúvida, é extremamente comum. Existem realmente vários tipos de orgasmos. Fala-se muito num orgasmo mais clitoriano, que é pela estimulação exterior, neste caso do clitóris. Há muitas mulheres que atingem também o orgasmo pela penetração. E há quem o atinja quando existe a dupla estimulação, ou seja, a estimulação com a penetração e com a estimulação externa. Há realmente muitas mulheres que nunca tiveram, se calhar, uma estimulação externa satisfatória e que interiormente é difícil para elas atingir, até pela própria fisiologia da vagina, neste caso. Portanto, muitas mulheres até já poderiam tê-lo atingido se tivessem sido estimuladas de forma adequada exteriormente, sido estimuladas ou elas próprias, não é? Não estamos aqui a exigir que seja o outro a fazer uma estimulação conveniente, até porque, pelo que falamos na semana passada, existe também aqui uma necessidade de a mulher se dar a conhecer ao outro, de como gosta de ser tocada, e isto é algo que não existe em muitos casais, esta expressão do que eu gosto, como eu quero que tu faças, como é que eu prefiro, como é que eu não gosto, e esta expressão torna-se extremamente necessária quando se pretende ter a intimidade vivida ao máximo, ao seu máximo esplendor, não é? Pronto, então o que é que acontece? Há mulheres que realmente, como ainda nunca vivenciaram uma estimulação exterior externa suficientemente satisfatória, não atingiram o orgasmo, porque realmente muitas vezes pela estimulação interna, com a penetração, este não é atingido e provavelmente nunca será atingido, não é? O que não tem que ser necessariamente grave, não é? Porque a própria penetração pode proporcionar prazer sem que se atinja o orgasmo com a penetração. Exatamente. Não é? Portanto, são essas questões que devemos aqui desmistificar um bocadinho das pessoas acharem que estão ali com aquele, alguma coisa não está bem comigo, sou anormal fisicamente, não é? Não, mas o que é certo é que é uma questão comum e que hoje em dia podem e devem, acho eu, quando acham que alguma coisa não está bem, acho que cada vez mais há essa vontade agora de procurar um profissional e explicar as coisas. Eles melhor que ninguém podem ajudar, não é? Como é claro óbvio. Que sim. E depois é aquela situação que falamos na semana passada também, de nos conhecermos bem e sabermos aquilo que nos estimula a nós
e podemos passar a mensagem, ao companheiro, outro, não é? claro que sim. Acho que é muito importante. Eu acho que esta questão da procura do profissional, acho que não devemos ver isto, acho que não, nem sequer devemos, pronto, eu ainda na semana, eu ainda há poucas semanas passou um programa na televisão, não sei se terão visto, e foi referido por uma pessoa muito conhecida, que é o professor Pinto da Costa, que o sexo é tabu, agora é um tabu falar de sexo. E realmente este programa pode ser um bocado tabu por estarmos a falar aqui de temas, não é? Que antigamente eram tabus. Eu gostei por acaso da frase dele, acho que faz todo sentido. Agora é tabu falarmos sobre isto. Mas já não é o sexo que é tabu, é tabu falar sobre ele. Mas eu acho que esta questão de falarmos sobre sexo é extremamente importante, porque é saúde pública, isto é um momento de saúde pública, que estamos aqui a partilhar assuntos que mexem realmente com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com as relações das pessoas, e quando falamos em relações, falamos não só na sua relação dentro de 4 paredes com o companheiro, mas na relação com os filhos. Quando uma pessoa está satisfeita com a vida em geral, está satisfeita na relação com os filhos, vai para o trabalho com outra disposição, exatamente, e está satisfeita no seu trabalho, ou seja, há uma inter-relação entre todas estas partes da vida de uma pessoa. Daí este programa acabar por ser tão importante, porque acho que poderemos partilhar aqui algumas informações e dicas que possam realmente melhorar a qualidade de vida dos vários ouvintes. Pelo menos é isso que pretendemos. Exatamente, com que alguém este se possa identificar aqui com estes assuntos que estamos aqui a conversar, e se acharem necessário pedirem ajuda. Aproveito agora este momento também para lembrar que nós temos um e-mail que foi criado propositadamente para este programa, para a Sala Privada, que é o salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Por isso, se tiverem necessidade de colocar aqui alguma questão, a Isabel poderá responder, em particular, como é óbvio. Se quiserem ver aqui tratado algum assunto, também podem enviar como sugestão, que nós vamos também aqui abordar, porque é precisamente isto é um programa de informação, acima de tudo, não é? É uma informação que pretendemos aqui dar, desmistificar aqui algumas coisas, alguns assuntos, que há sempre aquele pudor em se falar sobre eles abertamente, e nós vamos precisamente fazer o contrário. Vamos falar das coisas como elas são. O nosso objetivo não é chocar ninguém, antes pelo contrário, mas sim informar, para que se tirem aí algumas dúvidas, alguns macaquinhos no sótão que às vezes existem e que são coisas simples, às vezes são de resolução simples, não é? Aquela questão que falamos da semana passada, o facto de nós querermos conhecer o nosso corpo, acho que é tão importante para todo o resto, não é? Cada vez que estamos connosco, termos essa noção de saber, conhecer, de tocar e saber aquilo que nos estimula e que acende ali aquela luzinha, não é? Acho que faz todo o sentido nos dias de hoje termos essa frontalidade para falar sobre estes assuntos. Portanto, ficou então aqui este nosso e-mail que nós criamos para este espaço, para a nossa sala privada, para que retirar aqui alguma dúvida ou sugerir algum assunto para tratarmos aqui. Nós vamos só fazer uma pequeninha pausa, voltamos já a seguir, é só o tempinho de uma musiquinha e regressamos já a seguir à conversa.